Amém. A igreja pode se assentar. E eu os convido a abrirem as Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Estamos indo para o final do livro, hein? Foram quantos meses aí em 1 de Pedro? Várias semanas explorando sessão após sessão, para a gente entender o livro direitinho. Estamos chegando no final, esse é o penúltimo sermão em Pedro. Hoje nós vamos lidar com versos 8 a 11. Você que nos visita, saiba que é nosso costume fazer dessa forma. A gente escolhe um livro bíblico e a gente vai do comecinho até o fim, leve quantas semanas levar. Semana que vem a gente fecha 1 Pedro e depois começa 2 Pedro. Sequência só vai indo e vamos aprendendo tudo. Peço atenção para a leitura da palavra do Senhor, assim diz a Escritura, 1 de Pedro 5, 8 a 11. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos estas palavras tão sóbrias e belas de nosso irmão Pedro, pedimos que o Senhor direcione nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você já teve vontade de ver algumas coisas que só Deus viu? Nesses dias, vocês devem estar recebendo aí pela internet, de várias formas, algumas imagens que o telescópio Webb está mandando. Vocês têm visto? Esse novo telescópio que está aí mandando coisas incríveis para a gente. Fotos de galáxias absurdamente longínquas. E a gente tem podido finalmente ver coisas que até hoje só Deus tinha visto. Já pensou um negócio desse? Um tempão atrás, Deus foi lá e fez uma galáxia e botou super, super longe. E agora, a gente está vendo. Sei lá, isso me deixa assim meio estranhamente comovido. Eu acho que Deus gosta quando a gente vê coisas que até então só Ele tinha visto, sabe? E a gente pode dizer que nem Ele disse. É bom mesmo. Um tempão atrás, quando o Senhor fez, o Senhor disse, é bom, ficou bonito. E agora a gente olha e fala, o Senhor estava certo, está bonito mesmo. Se você não está vendo, por favor, remedie isso. Mas não é só aquilo que está muito longe que às vezes a gente gostaria de ver melhor, não. Mesmo aqui, você não vê tudo o que está acontecendo. Você sabe disso, não sabe? Não só porque você não tem capacidade microscópica de ver os bichinhos que estão aí nas superfícies, mas mesmo o espectro eletromagnético, como se diz, a gente não vê tudo. Mesmo você que tem uma visão perfeita, clinicamente falando, mesmo que você não tenha nada de miopia, nada de hipermetropia, você enxerga apenas uma pequena faixa do eletromagnético, apenas uma faixa de luz, que vai do extremo vermelho ao extremo violeta. A gente não vê nada que seja infravermelho e nem que seja ultravioleta. Você sabe que não é assim com todo mundo, não sabe? Tem alguns bichos que veem mais do que a gente. Algumas cobras, por exemplo, enxergam no espectro infravermelho. Cobras usam isso para ver no escuro. Entenda, não é que as cobras veem no escuro. Para elas nem é escuro. Ficou preocupado agora, né? A coisa é preocupante. É muito pior do que você imaginava, amigo. Quando você está na mata à noite, não é que a cobra vê no escuro. Para ela não é escuro. Lembra disso, tá? Quando você estiver andando. Como diria a cobra Neneca, personagem que eu e Dedé criamos. Eu, hein? Vocês não conhecem a história da Neneca, né? Só eu e Dedé conhecemos essa, desculpa. Mas não é somente isso. Nós não somos capazes de enxergar realidades espirituais. Algumas vezes na Bíblia, raras vezes, os anjos se mostram visivelmente aos seres humanos, mas são raríssimas ocasiões. Alguns momentos ainda mais raros em que Deus meio que ajusta os olhos das pessoas para que elas vejam essas realidades. Você gostaria de ver? Você gostaria de ser capaz de andar por aí vendo realidades espirituais, como anjos e coisas assim? Ou melhor, nem. É aquele Deus me livre, mas quem me dera? Hoje o nosso texto vai nos falar acerca de uma realidade invisível. Uma realidade invisível aos olhos da carne, mas nós somos já chamados a andar por fé e não por vista.
E eu quero hoje te chamar a atenção para o que a Bíblia fala sobre uma realidade invisível séria, que demanda de nós sobriedade e vigilância, mas não medo, não susto. Eu espero que hoje o texto bíblico corrija algumas distorções que a gente tem acerca desses assuntos aqui tratados. Hoje nós vamos aprender juntos, aqui é o resumo, pega isso, que pelo poder de Deus e para a glória de Deus, nós resistimos aos ataques do maligno. Simples assim. Pelo poder de Deus e para a glória de Deus, o seu povo resiste aos ataques do maligno. Vamos ver isso em 3 partes. Primeiro ponto, primeira parte, a gente precisa ver claramente que há uma realidade do diabo e seus intentos vis. Olha de novo o verso 8, olha o que a Escritura diz. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja, Pedro tem nos ensinado muito, muito mesmo, sobre a vida cristã, não tem? No último texto que nós vimos, nós lidamos com algo importantíssimo. Como que a gente anda nesse mundo? Em humildade. Em humilde sujeição aos mais velhos que nós na fé, sabendo que somos todos aprendizes. Isso é humildade. E essa humildade vai se mostrar no trato uns para com os outros. A vida em comunidade, Pedro nos ensina, vai andar muito mais facilmente se nós estivermos em humildade ao invés de em orgulho ou soberba. Vai ser mais fácil amar os outros se formos humildes. Vai ser mais fácil perdoarmos as ofensas que recebemos se formos humildes. O cuidado, a atenção, tudo isso vai ser muito mais fácil se formos humildes. E agora ele vai para considerações finais e a humildade segue aqui. Se nos acharmos invencíveis e autônomos, vamos tomar mordida. É o que Pedro está dizendo. E Pedro se achou assim, não se achou? O texto que nós lemos em Lucas, o que ele falou para Jesus? Estou pronto para ir contigo, Jesus, para a prisão e para a morte. Ele estava? Não estava, né? Mas se a gente acha que a gente está, a gente não fica humilde. E a gente acaba tomando bocada à toa. E Pedro, um homem que andou tomando mordida de vez em quando, ele fala para você hoje, esteja atento, seja sóbrio, seja vigilante. Por que andar assim? Porque nós somos, lembre-se, estrangeiros em terra estranha. Nós somos, como a Bíblia nos descreve, um povo de outro mundo. Temos o nosso centro de tradições do reino, como temos estudado. E devemos lembrar que há perigos que não são daqui. O príncipe deste mundo, por exemplo, é um perigo, é um adversário. E Pedro nos chama a atenção e o faz trazendo essa figura terrível que aparece nas Escrituras, o diabo, que, segundo a Bíblia, fica que nem um leão rodeando, dando suas rugidinhas, tentando morder os incautos, tentando comer carne de ovelha. Sabe-se muito pouco sobre esse personagem, a verdade é essa. Sabemos por outras passagens bíblicas que ele foi criado, bom, como tudo que Deus criou, mas que se voltou contra o Senhor em vã e vil rebelião. Na verdade, talvez seja uma surpresa para você, o tal diabo aparece bem pouco nas Escrituras. É a velha serpente, como ele é chamado, ele engana Adão e Eva no começo da história humana para que eles comam o fruto, e a gente mergulhou nesse estado de miséria e pecado por causa disso. Ele aparece nas Escrituras aqui e ali, mas talvez se você não for muito familiarizado com a Bíblia, você ache que ele é quase que um protagonista, que ele está lá o tempo todo. Na verdade, não. Ele é um antagonista, mas ele não é tão importante assim. De vez em quando ele tenta devorar alguém, como ele tentou devorar Jó. Lembra quando a gente estudou isso no livro de Jó? Deu certo? Acabou foi com o dente quebrado, né? Mordeu mais do que podia. Sabe, há algumas atitudes comuns que são erradas acerca dessa figura, e eu creio que a gente pode resumi-las em 2 abordagens. A primeira delas é o fingir que não existe. Talvez seja o seu caso. Eu acho que, muitas vezes, nós, no meio reformado, somos acusados disso, e eu acho que a crítica é pertinente, sim, por vezes vivemos dessa forma. Eu lembro de algum filme muito bom que eu assisti alguns anos atrás, se chama Os Suspeitos. Eu falo alguns anos atrás, né? Aí você vai ver que ano foi o filme. 1995. Eu achava que era 5, 10 anos atrás, foram 200 anos atrás, mais ou menos. Os Suspeitos. E nos Suspeitos tem uma frase bastante famosa, em que o personagem lá, o bandidão, ele fala assim, o maior truque que o diabo já conseguiu fazer foi convencer o mundo de que ele não existe. Essa é boa. E essa é uma abordagem muito comum.
São muitas as pessoas que pensam que o diabo é uma invenção para assustar pessoas, ou uma visão primitiva de uma época em que as pessoas tinham uma mentalidade mágica sobre o mundo, uma forma infantilizada de personificar o mal, alguma coisa assim, seja o que for. E muitos crentes agem assim, inclusive, e essa é uma abordagem errada. Não é assim. Mas tem uma outra abordagem que também é errada, que estaria, digamos, no outro extremo do espectro. É aquela pessoa que vê o diabo em toda parte, muito comum entre muitos crentes também. Furou o pneu do carro, foi o diabo. Televisão saiu do ar bem na hora do gol do São Paulo. Gol do São Paulo, pastor? São Paulo faz gol? Não faz, né? Ah, foi o diabo, só pode ter sido. Já ouviu coisas como o diabo é o primeiro a chegar na igreja sempre? Já ouviu essas coisas? Essas coisas são comuns. É porque, às vezes, as pessoas tratam como se ele fosse Deus. Como se ele fosse onipresente. Como se ele estivesse furando todos os pneus de todos os carros ao mesmo tempo. Ou estivesse em todas as igrejas tentando ali. Ele não é um ser onipresente. Ele não tem como estar em Brasília e no Afeganistão ao mesmo tempo. Ele não é Deus, irmãos. Ele é uma criatura. Ele tem os poderes de um anjo, sim. A gente não sabe exatamente o que ele pode fazer. Não sabe, a Bíblia não diz para a gente. Mas a gente vê que até para tocar em Jó ele tem que pedir permissão, não tem? Ficou claro isso para você quando a gente estudou Jó, não ficou? Ele não pode nem tocar na vida de Jó sem que Deus dê permissão expressa. Entenda, não é um ser todo-poderoso que vive fazendo o seu carro quebrar. O que ele pode fazer é nos tentar e nos acusar diante de Deus. Wayne Grudem, num dos seus livros, diz assim: há muitos males que não procedem diretamente de Satanás, mas simplesmente do pecado que permanece em nosso coração, ou na vida dos que nos cercam. E o excesso de curiosidade sobre a atuação do diabo também é nocivo. É sim. Wayne Grudem está ensinando algo que eu penso ser muito importante. Deus não quis dizer para a gente sobre como funciona todo esse sistema do diabo e seus anjos. A gente aprende sobre a tentação lá em Gênesis, a gente aprende sobre tentação na tentação no deserto, que é feita com Cristo. Nós temos alertas como este aqui que Pedro nos traz. Mas é possível, sim, que as pessoas entrem numa curiosidade nociva a respeito desse ser. Há linhas teológicas, há igrejas que fazem que o seu culto seja a respeito do diabo, mais do que acerca de Cristo. E vivem querendo descobrir como que o diabo pensa, como que ele age, como que ele organiza as suas forças. Não tem por que fazer isso. Não tem por que fazer isso. Não é esse o chamado bíblico. Pedro não fala, investigue tudo sobre a ação desse leão. Ele fala assim, só fica atento, tá? Seja vigilante, seja sóbrio. O leão, o inimigo, está por aí, querendo morder. Qual é a abordagem correta, então, se nenhuma dessas abordagens é o caminho? A abordagem correta é, para começar, estar sóbrio, saber que ele existe. E Pedro sabia disso por experiência própria, né? No texto que nós lemos mais cedo, Jesus fala para ele, Satanás pediu para te peneirar que nem trigo. E Pedro não levou a sério como deveria. Agora, Pedro que não levou a sério, fala para você, leva a sério. Leva a sério que tentação é algo sério e é real. E essa é a primeira verdade que a gente precisava ver hoje de manhã. O diabo é uma realidade e ele tem seus intentos vis de tentar o povo do Senhor, fazer-nos tropeçar. E o que a gente faz, então? O segundo ponto. Qual é a tarefa do povo de Deus em relação a isso? É o que está no verso 9. Olha comigo. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o adversário que nos odeia e deseja nos devorar, o que fazer? Fugir desesperados? Largar tudo e nos escondermos nas cavernas? Não. Resistir. Esse ponto é importante. O chamado que a Bíblia nos dá é enfrentá-lo como Deus chama para enfrentar. Pedro não está dizendo essas coisas para que nós vivamos acovardados com medo do diabo ou do mal, mas para vivermos atentos às tentações. E ao resistirmos firmados na fé, de uma vez por todas entregue aos santos. É unânime o testemunho das Escrituras nesse sentido. Tiago, por exemplo, fala lá no capítulo 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E qual que é o resultado segundo Tiago? Resista e ele fugirá de vós.
Paulo fala a mesma coisa também, e ele detalha mais como isso funciona lá em Efésios, quando ele fala sobre toda a armadura de Deus. Veja, o chamado povo do Senhor não é para você viver com medo. Pedro não disse isso para você viver com medo, ele disse para você viver atento e resistir, porque não é uma batalha perdida, não é uma batalha desesperada, não é uma luta impossível. É o modo normal de um povo forasteiro que anda numa terra de perigos. Anda com atenção, anda de olhos abertos, anda vestido de armadura, anda com um escudo em punho. Pastor Heber Campos, no seu livro Pedras Vivas, sobre Pedro, diz assim: a única maneira de responder ao que arma emboscadas e que intimida é o seguinte: resistir-lhe firmes na fé. Resistimos o que não podemos evitar. Ou seja, podemos fugir da tentação, pois ela é aparente, mas não de Satanás. De Satanás é dito que nós resistimos, então ele foge. E essa resistência deve ser contínua. Resistir ao diabo requer persistência, pois ele volta a nos atacar. Entenda, o chamado é que você, como povo de Deus, se revista de toda a armadura de Deus. Lembra do que Paulo explica? A couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé que apaga os dardos, as flechinhas do inimigo, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a sua Santa Escritura. Veja, a Bíblia te dá uma notícia maravilhosa. Sim, tem um leão, mas você tem tudo o que você precisa para resistir. Você tem. O que você precisa é usar. É buscar se manter firme no que te foi dado. Quer resistir ao diabo ao invés de ficar tomando bocada? Ao invés de ser presa dele? Simples. Utilize-se com vigor, seriedade e sobriedade das coisas que o Senhor Deus te dá para que você resista. A fé que Ele mesmo nos deu, a fé, o conjunto das maravilhosas verdades do Evangelho que nos foi entregue de uma vez por todas. Você quer crescer na fé? Tem um caminho muito simples, é esse livro aqui. Ler esse livro, ouvir esse livro ser explicado, aprender dele semana após semana. E você vai resistir firme na fé, como Pedro diz para fazer. Seja frequente no culto público. Desfrute de palavra e sacramento. Ande perto dos seus irmãos. Esteja debaixo do cuidado, da supervisão dos anciãos, aqueles que já são mais experimentados na fé, e vão ver onde você está indo. Seja humilde. Reconheça que se você tentar andar sozinho, você se torna presa fácil. E Pedro está dizendo, vai ficar tudo bem. Resistimos constantemente. A vida cristã é um tempo em que nós estamos aqui, e o chamado é resistirmos e lutarmos contra o mal. Não um dia, não 2 dias, mas sempre. Veja, não é somente que nós temos os elementos necessários para lutar, nós temos a certeza de que Deus luta por nós. Pedro não está dizendo isso aqui para te apavorar, mas para te alertar ao mesmo tempo que te tranquiliza. Para te falar, a luta é real, mas você tem o que você precisa para lutar. Você é capaz em Cristo. Veja, a mensagem clara dos versos 10 e 11, a gente vai falar deles já já, é que o Criador é quem age e vence. A gente tem que ficar firme na fé. E Pedro diz algo interessante, lembra que teus irmãos pelo mundo estão passando pelo mesmo. Não é interessante que ele traga essa questão da universalidade do enfrentamento do mal? Quando a gente olha para o mundo, seja o mundo presente, ou seja, a história desse mundo, nós vemos que o povo de Deus, aqueles que amam o Senhor, aqueles que são de Cristo, vêm sendo perseguidos de formas diversas. Em alguns lugares, em alguns momentos da história, foi perseguição governamental mesmo. Seja imperadores malucos, ditadores malvados, seja o que for, o povo de Deus foi preso, humilhado, torturado, não faltam histórias. Em outros lugares desse mundo, ainda hoje, é perseguição por grupos extremistas de outras religiões, como os islâmicos, os hinduístas. Certamente vocês sabem que em lugares como o Nepal e na Índia, muitas situações há em que o povo do Senhor é perseguido, e ser cristão significa perder a família, perder tudo e talvez apanhar na rua. Em outros contextos culturais, é mais o clima secularizado mesmo, que coloca a fé cristã como algo estranho, como algo indesejável. E Pedro fala, meu irmão, essa luta que você está enfrentando aí no seu canto, aí na sua vida, escuta, tem um povo espalhado pela terra que enfrenta a mesma luta. Você não está lutando essa sozinho, não. Se anime nisso. Tá, mas como que isso ajuda? É porque miséria compartilhada é mais fácil, é isso? Na verdade, é algo muito mais belo, irmãos.
há uma fraternidade de crentes que se espalha pelo tempo e pelo espaço. E todos estamos nessa mesma luta. E saber disso tranquiliza o seu coração. Tira de você a ideia de que é só contigo, de que é só com a gente, de que é só aqui. Na verdade, não. É um plano e é assim mesmo. Quando a gente vê que essa perseguição, em níveis diferentes sempre, mas ela é universal, isso traz tranquilidade ao nosso coração, porque fica claro que Deus sabe o que está fazendo e que isso é parte do plano. E nos lembra de que o tal do leão adoraria pegar um de nós desprevenido por aí, mas nós não somos 2 ou 3. Nós somos uma multidão que não se pode numerar. É o que a Bíblia ensina. Estamos fortemente armados para resistir a esse inimigo espiritual. E mais do que isso, estamos protegidos por aquele que não dorme e que zela por nós. Como um outro apóstolo João nos explicou na sua primeira carta, aquele que é nascido de Deus é guardado por ele. E o maligno não lhe toca. Não é maravilhoso saber disso? O maligno não toca aquele que é de Deus. Então, sim, tem um leão? Tem. Mas temos armas e temos armadura. E somos chamados a resistir. Tá bom, Pedro, vamos lá então, mas será que vai dar certo mesmo? Vejamos o terceiro e último ponto. Deus nos protege para a sua glória. Versos 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, Pedro não trouxe nada disso com o intuito de fazer você ficar com medo. A nota final nesses 2 versos deixa claro que o tal leão adversarial não vai triunfar. É interessante quantas e quantas pessoas conhecem o verso 8 de cor, mas não veem o 9, muito menos o 10 ou o 11. Vivem tão focados na ideia de que há um inimigo querendo nos devorar, que não percebem o que Deus está falando que Ele vai fazer, nos versos 10 e 11. E Deus está deixando muito claro que sim, tem um inimigo, mas que Ele triunfa sobre o inimigo, para a glória dEle mesmo. Ah, por que falar então do leão? Ué, toda boa história não precisa de um bom vilão? A gente não fica mais feliz com a vitória do mocinho quando a gente vê que o vilão era de fato formidável? Sim, há um vilão formidável, mas o triunfo do Senhor é muito superior. É o contrário do medo que Pedro quer colocar no seu coração. Ele quer te colocar a alegria de saber que, embora sejamos sim atacados, somos felizes com Ele. Somos imensamente protegidos pela graça de Jesus. Como diz o texto, o Deus que nos chamou por meio de Jesus, para a sua eterna glória. Meu querido, o chamado de Deus para você é o seguinte: você vai ter um tempo de aflição, vai, mas você vai desfrutar de glória eterna em seguida. O sofrimento desse povo é parte dessa fase, é sim. É o que ele diz aqui, é para vivermos atentos, sabermos Deus nos salvou. Entenda, é normal passar por sofrimento. Pedro tem insistido nisso na carta todinha, não tem? Às vezes a gente não entende, puxa vida, se Deus me ama, por que a gente está passando por dificuldades? Por que tal coisa acontece na minha família? Por que tal problema veio sobre mim, tal questão de saúde? Por que Deus não me ama? E Pedro, a carta toda está lembrando, é assim mesmo, gente, é só um pedaço da história. Como toda boa história, precisa ter umas dificuldades, precisa passar por uns momentos difíceis. Mas como ele diz, depois de ter sofridos por um pouco. Não é meio assombroso que Pedro tem a cara de pau de dizer isso? Por um pouco, Pedro. Tem 20 anos que eu sofro com isso. Como que você diz que é por um pouco? Tem séculos que a igreja do Senhor é perseguida. Como que você pode dizer que é por um pouco? Olha que coisa mais linda ele está dizendo. Nenhum sofrimento que o povo do Senhor passe é, em termos relativos, por muito tempo. Primeiro que não é nunca cada segundo de cada dia que a gente passa vivendo no sofrimento. Sim, alguns são encarcerados pela fé por décadas, verdade. Mas entenda a perspectiva de entrar na glória do Senhor. Mesmo o que você passa é pouquíssimo em comparação ao que Cristo faz por nós. Porque nós temos a promessa de uma eternidade de alegre relacionamento, descanso, adoração, serviço, comunhão e alegria na presença do Senhor, em novos céus e nova terra.
Pedro nos lembra bem, Cristo já agiu em nosso favor. Do mesmo jeito que Jesus avisou para Pedro, falando assim, Satanás quer te peneirar, que nem se fosse trigo, cara. E Pedro ficou assim, eita. Mas o que Jesus falou para ele? Mas eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, quando você se voltar do seu erro, cuida dos seus irmãos. E é isso, irmãos. Pedro caiu em pecado, Pedro negou o seu Senhor, Pedro tomou uma mordida de leão, por assim dizer. Mas Cristo aplicou seu bálsamo. Cristo passou seus remédios. Cristo costurou o que precisava. Cristo remendou aquela carne. Ficou cicatriz? Ficou, essa carta mostra isso. Mas Pedro se tornou um novo homem. A sua fé não morreu. Ele viveu e por Jesus foi restaurado. Entenda, é a mesma coisa com cada um de nós. Ainda, irmão, que você esteja hoje andando por um caminho meio longe, tomando mordida no calcanhar o tempo todo. Ainda que você hoje se veja tão enroscado no mal que você nem saiba por onde começar a sair. Eu quero te chamar hoje a voltar para Cristo. Assim como Pedro, você pode voltar, você pode ser restaurado, você pode ser convertido, você pode mudar de direção. Conversão significa isso, mudança de direção. O diabo, no final das contas, não tem nada contra você. Porque a única coisa que poderia te condenar eternamente, o seu pecado, a sua dívida, se você crê em Cristo, ela já foi paga. É isso que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus resolveu de uma vez por todas o único problema que poderia nos destruir, o nosso pecado. E o mesmo Jesus, diz a Bíblia, o mesmo Jesus que naquele dia rogou por Pedro, a Bíblia nos diz que ele intercede junto ao Pai por nós. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso forte defensor. Ele é aquele que tem cicatrizes nos seus braços que mostram para o Pai, eles são meus. Eu já levei a mordida no lugar deles. Somos do Senhor, é isso que Ele nos diz. E depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vai continuar nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortalecendo e nos fundamentando. Se nós somos de Cristo, se nós somos do Senhor, Ele vai aperfeiçoar a cada um de nós. Ele vai firmar cada um de vocês. Ele vai fortalecer-nos e Ele vai nos fundamentar. Lembra de Jó? A gente passou muitos meses estudando Jó. Tudo o que ele passou. No final das contas, qual foi o resultado? Aperfeiçoado, fortalecido, firmado, fundamentado. E o diabo? Dente quebrado, humilhado. É assim conosco também. Cada um de nós tem sua história muito diferente, mas todos nós somos um triunfo da graça de Jesus Cristo, da forma que Ele quis agir em nós. Nenhum dos que são dele vai virar comida de leão. Porque o leão, o diabo, é uma mera criatura. E ele precisa se ver, no final das contas, com alguém que também é descrito na Bíblia como um leão. A Bíblia descreve Jesus Cristo como um leão superior. O chama de um leão que veio da tribo de Judá. Um leão vastamente superior, um leão não criado. E para a glória de Deus ele vai vencer. Veja, isso está aqui no texto. É para a glória dele. Ele vai aperfeiçoar, a ele então seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Bíblia nos fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia nos fala que Deus na hora certa enviou seu Filho encarnado. A Bíblia nos fala que esse homem, Jesus Cristo, viveu vida perfeita conforme o plano de Deus. A Bíblia nos fala que ele morreu na cruz em favor de todo aquele que nele crê. A Bíblia nos fala que ele voltou da morte triunfantemente. Ele subiu aos céus, enviou seu Espírito para habitar em seu povo. E esse é o plano glorioso. Você acha que um mero leão faminto vai estragar esse plano glorioso? Pois o próprio Jesus falou. A vontade de quem me enviou, disse Jesus, é que eu não perca nenhum de todos os que o Pai me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. A nossa esperança, no final das contas, contra esse leão, não é que a gente consiga resistir, embora sejamos ativos na resistência, mas é que Jesus não perde nunca. E que Ele entregou, e que o Pai entregou em suas mãos um povo.
E Cristo tem a missão de fazer com que todos nós cheguemos lá. Alguns mais mordidos pelo caminho, outros menos. Mas todos chegamos lá. Porque a glória do próprio Deus está em jogo. Se um de nós, do seu povo espalhado pela terra, se perder, é a própria glória de Cristo que está em jogo. Mas ele não falha na sua missão. Porque dele é o domínio. Para todo sempre. Amém. Entenda, Pedro não está querendo fazer você temer pela salvação, não é isso. Pedro não está querendo que você suspeite, será que Deus pode perder essa história? Ele quer que você fique atento, sabendo que há sim um inimigo das nossas almas que adoraria nos peneirar. Mas ele te lembra que Cristo já venceu e vencerá para sempre. Por isso não seja orgulhoso, soberbo, não ande por aí ignorando o perigo, vivendo sozinho, sem proteção, sem sobriedade ou sem atenção. Tem um leão por perto, meu amigo. Mas viva uma vida de humildade, humildemente sabendo da sua necessidade de Cristo, se vestindo da armadura de Deus, sendo protegido na força do grupo, por aquele que reina para sempre. Tem leão por aí? Até tem. Mas, meu amigo, o leão que é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a nos lembrarmos dessas coisas. É muito fácil andarmos com os olhos de quem não percebe e pedimos que o Senhor nos lembre dessas realidades espirituais seríssimas. Mas não para vivermos com medo, e sim vivermos com atenção e o santo entendimento de que Cristo é por nós e a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Convido o povo do Senhor a se pôr de pé e cantarmos sobre esse triunfo.